estudantes do 6º ano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre sujeito e tipos de sujeito. Vamos lá? O sujeito de uma oração deve ser só pessoas, professora? Não. Sujeito é de quem falamos, ou seja, que fazemos uma declaração. Pode ser qualquer ser que receba ou que pratique uma ação. Por exemplo, aqui, a natureza entrevistou a humanidade. De quem que estamos falando? A natureza é o nosso sujeito. Então, natureza não é pessoa, natureza é o nosso sujeito aqui. Então, fez uma declaração sobre alguém, sobre algum ser, nós vamos classificar como sujeito. Sujeito praticando ação. A natureza reclama de maus tratos. Qual é o nosso sujeito? A natureza. O que a natureza faz? A natureza pratica a ação, a natureza reclama de maus tratos. Outra situação, sujeito que sofre a ação. A natureza está sendo maltratada. De quem que nós estamos falando? Estamos falando da natureza de novo. Agora, a natureza está fazendo a ação de maltratar ou ela está sofrendo a ação do maltrato? A natureza sofre a ação do maltrato aí. Vamos mais um exemplo? A fauna e a flora estão sendo prejudicadas pelos seres humanos. De quem estamos falando? Da fauna e da flora. Esse sujeito não executa a ação de ser prejudicado. Não é a fauna e a flora que estão prejudicando. Estão sendo prejudicados, portanto, estão sofrendo essa ação. Se fosse invertido, os seres humanos estão prejudicando a fauna e a flora. De quem estamos falando? Dos seres humanos. Então, agora, ele pratica a ação, tá certo? Sujeito simples, apresenta apenas um núcleo. A natureza está sendo maltratada. Qual é o meu sujeito? A natureza. Quantas palavras importantes nós temos aqui? Temos uma palavra importante, natureza, que me traz alguma informação, porque A não traz informação nenhuma. Outro exemplo. As altas, lindas e frondosas árvores foram cortadas. Qual é o meu sujeito? As altas, lindas e frondosas árvores foram cortadas. Agora, nós temos aqui duas palavras e uma importante. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Tem mais palavras importantes aqui? Não, porque nós vamos olhar para o substantivo. A palavra importante aqui é árvores, portanto, nós temos um núcleo só. E o sujeito composto, professora? Apresenta mais de um núcleo. Olha aqui, a água potável, o solo fértil, as árvores centenárias e os animais silvestres fizeram uma reunião extraordinária. Boa! Vejam quantas palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras nesse sujeito. Mas nós temos aqui quantas muito importantes? Vamos para o substantivo. Água, solo, árvores e animais. Temos 4 palavras importantes aqui que me trazem informação. Portanto, nós temos 4 núcleos. Logo, temos um sujeito composto. Fácil, né, pessoal? Aqui, sujeito pode ser qualquer ser. No caso desse vídeo, temos como sujeito das orações. A água potável, o solo fértil, as árvores centenárias e os animais silvestres. Esse é o nosso sujeito. Aqui, as altas, lindas e frondosas árvores da mata. Esse é o nosso sujeito. Aqui, a natureza e depois a fauna e a flora. Sobre esses sujeitos, nós colocamos alguma informação. A fauna e a flora estão sendo prejudicadas, a natureza reclama de maus tratos, as altas, lindas e frondosas árvores da mata, né, trazem-nos conforto, enfim. Sobre esses sujeitos nós fazemos alguma declaração, tá certo? Agora, muito importante, para identificar o sujeito simples ou composto, qual é o segredo, professora? O segredo é identificar o seu núcleo e contar quantos são. Se for um, sujeito simples. Se forem 2 ou mais, sujeito composto, tá certo, pessoal? Nesse vídeo, nós falamos sobre sujeitos e tipos de sujeito. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!